Hoje nós vamos falar sobre os 160 anos de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. E o nosso objetivo é trazer aspectos importantes dessa obra, destacando uns pontos que nós achamos relevantes para demonstrar essa importância que essa obra tem, não só para o Espiritismo, como para a humanidade. Então, utilizando-se aqui da fala de Divaldo Franco, de uma das suas palestras, abrindo aspas, né? Ele fala o seguinte: quando nos detemos a examinar a obra de Allan Kardec, somos dominados por uma peculiar afeição a esse emérito educador e, acima de tudo, a esse instrumento de que se utilizou Jesus Cristo para confirmar a sua segunda volta ao seio da humanidade. Por que Divaldo fala de Jesus Cristo, a sua segunda volta? Porque Espiritismo é, assim, considerado o Consolador prometido. Continuando. Para a gente localizar essa obra, o Livro dos Médiuns, a gente gostaria de trazer aqui, através desse diagrama, mostrar para vocês as obras fundamentais de Allan Kardec. Então, eu não sei se vocês podem aí observar nesse diagrama, aqui no centro, nesse círculo mais escuro, você tem o Livro dos Espíritos. E ao redor dele você tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E você vê que esses livros todos, ao redor do Livro dos Espíritos, eles meio que se intersectam. Ou seja, né, onde os círculos se encontram com o Livro dos Espíritos, o que indica isso? Que o Livro dos Espíritos, o livro, ou melhor dizendo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, são desdobramentos, desenvolvimentos das partes do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, que seria a parte filosófica, cuja primeira edição foi publicada no dia 18 de abril de 1857, marcou o quê? O início do Espiritismo. Não, depois desse livro, foi publicado, em 1861, a publicação de O Livro dos Médiuns, que é o tópico que nós vamos falar hoje. Pois esta publicação, pessoal, faz 160 anos, em janeiro de 2021. Falando um pouquinho mais, mostrando em detalhes agora a organização do Livro dos Espíritos, nós podemos aqui nos deter nessa parte onde você tem aqui o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A parte segunda, que se refere ao mundo espírita e que vai do capítulo 6 ao capítulo 11, originou o Livro dos Médiuns. E assim por diante. Não vou falar das outras porque não é o tópico hoje. Então, nós lembramos, né, aos estudiosos aí de espiritismo, que acho que a maioria que está nos acompanhando aqui, que o Livro do Espírito, ele é dividido em 4 partes, como eu falei. E o nosso estudo de O Livro dos Médiuns foi desenvolvido dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Observem, as questões do Livro dos Espíritos, no mundo espírita, do capítulo 6 a 11, é das questões 223 a 613. Observem, são 390 questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos perceber, comparando agora o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que esse último, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele se deteve apenas algumas observações de rodapé, uma nota aqui, uma nota ali, mas a maioria dos textos vem direto dos espíritos. Já o mesmo não acontece com o Livro dos Médiuns. Você tem grande parte do Livro dos Médiuns também são reflexões de Allan Kardec. Lógico que ele faz considerações, mas também nós temos textos de espíritos, inclusive de autores espirituais que assinam o nome e outros que não dão a sua autoria, porque a gente sabe que não é importante, né? O importante é a mensagem, né?
Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos então entrar aqui no livro dos médiuns, na introdução. Eu não sei vocês, mas a gente às vezes tem uma mania de pular a introdução dos livros, né? E os livros de Allan Kardec são muito importantes que a gente lê a introdução. Então, já nessa introdução, olha o que Kardec nos adverte. Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. Então, uma longa introdução, a gente não vai conseguir ler ela toda, nós vamos ler mais uma parte. Mas o livro dos espíritos e o livro dos médios, embora o livro dos médios tenha sido o desenvolvimento da parte segunda do livro dos espíritos, elas são obras independentes. Mas Allan Kardec já fala, olha, leia o livro dos espíritos primeiro, estude as princípios básicos, porque assim a compreensão do que está no livro dos espíritos se torna mais fácil. E ele também nos adverte, lendo ainda a introdução, ele fala o seguinte: enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Então, o livro dos médiuns não é para formar médiuns, né? Você vai ler e você vai se tornar um médium. Por quê? Ele continua, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Então, nós vamos ver no decorrer da nossa conversa hoje que após 660 anos, o Livro dos Médiuns continua uma obra atualíssima. Vou mostrar agora para vocês uma coisa interessante. Vocês já ouviram falar de Kardecpedia? Kardecpedia é uma website que reúne informações sobre o espiritismo. E são informações que são confiáveis de segurança sobre o espiritismo, a doutrina espírita. Inclusive, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Eles fizeram um trabalho, assim, excelente. E também tem o Kardec Blog, que vocês podem acessar vários artigos. E aí, você sabia que Kardec tem 23 obras publicadas? Incrível, né? Porque a gente sempre fala Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, mas Kardec publicou 23 obras. E aí, nesse cartaz do Kardecpedia, ele desafia, você sabe quais são? Então, eu vou deixar com vocês, para depois vocês darem uma lida nesse artigo, que é muito interessante. Agora, dessas 23 obras de Allan Kardec, tem uma em especial que nós vamos falar dela hoje, que é a Revista Espírita de 1861. Por que a Revista Espírita de 1861? Porque foi justamente em janeiro de 1861 que Kardec publicou o Livro dos Médiuns. Kardec escreveu uma revista, ele manteve, né, uma revista espírita durante 12 anos, de 1858 a 1869. E essas revistas, elas eram publicadas mensalmente. Inclusive, pode-se fazer download de tudo na internet, tá? Dessas revistas espírita, no site da Federação Espírita Brasileira ou qualquer outro site espírita, né? Então, nessa revista espírita de janeiro de 1861, Kardec escreve: anunciada há muito tempo,
Mas com a publicação retardada, em virtude de sua própria importância, porque Kardec estava tendo muito cuidado, não queria publicar uma coisa às pressas. Então, esta obra, continua ele, aparecerá entre os dias 5 e 10 de janeiro, na livraria do senhor Didier, nosso editor, localizado no Quai d'Augustin, perdoem-me o meu francês, tá? Representa o complemento de O Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo, assim como esse último, O Livro dos Espíritos, né, como a parte filosófica. Então, a gente vê aí nessa publicação, na página 22, onde Kardec escreveu esse artigo, e o título é O Livro dos Médiuns. Ele estava anunciando a publicação da obra. E ele diz também que o espiritismo experimental tem mais dificuldades do que se pensa, que as pessoas que ocupam com a parte experimental podem sofrer decepções por não terem a experiência e o conhecimento necessários. Então, Kardec visou a publicação, né, o desenvolvimento dessa obra, justamente para auxiliar aqueles médiuns que estariam dedicados às comunicações mediúnicas. Por isso, ele considerou tratar esse assunto com muito, mas muito cuidado, porque era de muita importância. O Kardec, ele considerava, ele fala nesse artigo, que os inconvenientes da prática mediúnica vêm da leviandade como é tratada. Então, todos os inconvenientes da prática mediúnica, Kardec nos fala, já desde aquela época, vem de que a mediunidade, quando ela não é levada a sério, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Olha o que ele fala, olha o que ele nos fala aqui. Sejam quais forem os espíritos, os espíritos são a alma dos que viveram no meio das quais estaremos infalivelmente de um momento para outro. Lógico, a gente pode desencarnar de um momento da outra e a gente é espírito, né? Deixa de ocupar esse corpo. Então, Kardec diz, todas as manifestações espíritas, inteligentes ou não, têm, pois, por objeto pôr-nos em contato com essas mesmas almas. Então, esses espíritos não são estranhos. Eles não são estranhos, são? Não, porque são as pessoas que viveram na carne, como nós estamos agora. Então, ele diz, se respeitamos os seus restos mortais, com mais forte razão, devemos respeitar o ser inteligente, que sobrevive e que constitui a sua verdadeira individualidade. Fazer das manifestações uma brincadeira é faltar com o respeito que talvez amanhã reclamaremos para nós mesmos e que jamais é violado impunemente. Então, ele já fala aí das consequências, né, que podem advir disso. Muito bem. Ele continua nesse artigo, né, na Revista Espírita, dizendo o seguinte: o primeiro momento de curiosidade causado por esses estranhos fenômenos já passou. Foi a gente que grifou essa frase, não foi Kardec, tá? A gente vai explicar depois o que era essa curiosidade dos estranhos fenômenos. Ele diz, hoje, que se lhes conhece a fonte, guardemo-nos de profaná-la com brincadeiras descabidas e nos esforcemos por nela aurir um ensinamento apropriado que nos assegurará a felicidade futura. O campo é muito vasto e o objeto por demais importante para cativar toda a nossa atenção. Até hoje, todos os nossos esforços tenderam para fazer o espiritismo entrar nesse caminho sério. Se essa nova obra, o Livro dos Espíritos, né, que ele está falando, tornando-o ainda mais bem conhecido, puder contribuir para impedir
que o desvio de sua destinação providencial, então vem de Deus, estaremos amplamente recompensados de nossos cuidados e de nossas vigílias. Olha a importância Kardec dando à mediunidade e à obra O Livro dos Médiuns. Bem, essa era mais ou menos o comentário que a gente queria falar, vocês podem ler na íntegra, é um artigo muito interessante, ele fala muito mais. Mas o que nós queremos falar agora é sobre o contexto histórico, o ano de 1861, que foi o ano da codificação. E a gente trouxe aqui, antes disso, lembra que eu falei? Allan Kardec, quando diz, o primeiro momento de curiosidade causado por esses estranhos fenômenos já passou. Ele assim assinala o nosso querido Divaldo, numa de suas palestras. O codificador assinalar com segurança ao espiritualismo, coube a tarefa de falar a respeito da imortalidade da alma. Ao espiritismo, cabe a missão sublime de confirmar através da demonstração pelos fatos. Porque a existência da alma após a morte já era dita pelo espiritualismo, mas coube ao espiritismo provar através, como missão, né? Provar através e confirmar essa existência através de fatos. Então, embora as manifestações, a gente sabe disso, a gente que estuda, a gente sabe que essas manifestações espirituais são de todos os tempos, elas sempre ocorreram. Mas foi assinalado como o dia 18 de abril de 1857, que é a data da publicação do Livro dos Espíritos, o início da doutrina espírita. Contudo, mesmo antes desta data, iniciou-se o que o autor Arthur Conan Doyle denominou de invasão organizada, ou seja, manifestações espirituais persistentes que culminaram com o aparecimento do Espiritismo. Então, antes de aparecer o Espiritismo, ocorria no mundo manifestações mediúnicas em todos os lugares. Dentre essas manifestações anteriores, foram muitas, mas a gente vai destacar duas que ocorreram um pouco antes da publicação ou do advento do Espiritismo, que são as mais conhecidas, que são o caso das irmãs Fox, que aconteceram aqui nos Estados Unidos em dezembro de 1847, e as mesas girantes na Europa, em 1850. Por isso que Kardec falou assim, o primeiro momento de curiosidade causado por esses estranhos fenômenos já passou. Por que a curiosidade já passou? Porque a gente já sabe a fonte, ele fala. É para isso que ele escreveu essa obra, né? Essa obra, Livro dos Médiuns, né, apresentada em janeiro de 1861, quando os debates eram muito fervorosos, é, na nossa opinião, Divaldo nos fala, o maior tratado de paranormalidade que se tem notícia. Divaldo continua brilhantemente, né, como sempre, dizendo que Allan Kardec transformou a mediunidade em instrumento para a pesquisa científica dos laboratórios de indagação a respeito da vida. Assim, aqueles fenômenos que faziam parte das tradições, das superstições, dos textos do Velho e do Novo Testamento e de outros tantos livros denominados sagrados das religiões Oriente pré-cristão, pós-cristão do mundo, através de Allan Kardec, esses fenômenos encontram, pela primeira vez na história, uma análise na linguagem fria dos fatos e na elaboração de uma obra pedagógica para poder ter-se o caminho de segurança para encontrar a vida depois da decomposição cadavérica e da libertação do espírito da massa celular, ou seja, da desencarnação. E essa obra, apresentada em janeiro de 1861, que os debates eram, então, muito fervorosos naquela época, havia muita discussão naquela época. E aí tem esse marco histórico
que é a publicação da obra O Livro dos Médiuns. Depois da publicação do Livro dos Médiuns, porque a gente vai querer mostrar aqui que essa obra, ela continua atualíssima. A gente tem, em 1885, nós temos Charles Richer com a Metapsíquica Humana. Em 1932, nós temos a Parapsicologia, a Psi-Gama de natureza intelectual e a Psi-Gama de natureza material. Ora, Allan Kardec, em 1861, ou seja, antes, né, ele já falava que a mediunidade não é um dom, é um fenômeno orgânico que somos possuidores, todas as criaturas humanas, somos todos médiuns. Naturalmente que nessa diversificação de qualidade, de vigor, como na área da inteligência, da memória, das aptidões intelectuais, emocionais e vitais, cada indivíduo é um universo, então cada indivíduo é diferente. Então, todo e qualquer fenômeno através dele é especificamente especial por si próprio. Cada um, né, tem as suas aptidões. Allan Kardec procura demonstrar que esses fenômenos que se dedicava a estudar ocorriam justamente na esfera do psiquismo. Então, ele já falava isso antes da metapsíquica, antes da parapsicologia. Percebem? E para poder entrar em contato com os que ficaram na Terra, os seres queridos que nos anteciparam a viagem de volta, ou seja, os espíritos, né? Mas também esses fenômenos ocorriam na parte material, nas manifestações ectoplásmicas, que seriam o quê? As materializações, as desmaterializações e toda uma gama de fenômenos que tem a ver com o lado material da organização humana. Então, Kardec já tinha definido, olha, existem esses fenômenos de efeitos inteligentes e existem esses fenômenos de efeitos físicos. Isso antes da metapsíquica e antes da parapsicologia. Vamos continuar, né? Muito bem, agora nós entramos no Livro dos Médiuns, né? E a gente vê aí, olha o título do capítulo 1º do Livro dos Médiuns. Ah, espíritos, é uma pergunta. Ora, estabeleceu para Allan Kardec, né, estabeleceu para tantos critérios, e é fascinante que ele começa a examinar os fenômenos através de uma questão fundamental. Como é que ele vai falar de espíritos sem antes perguntar, será que há espíritos? Ele tem que provar, não é mesmo? Então, porquanto para poder estudá-los e estabelecer as diretrizes da pesquisa, é imprescindível saber o quê? Se é legítimo ou não, se há espíritos ou não. Então, numa discussão filosófica, Allan Kardec parte das probabilidades do nada e das várias correntes de afirmação e termina por demonstrar que o espírito é o fator básico da vida humana, especialmente do seu envoltório da carne. Veja, nós temos nesse envoltório que mantém algo intermediário, plástico, semimaterial, constituído por uma energia que na época em que a química ainda era muito primitiva. Por isso que Kardec, ele pôde, né, definir dessa forma, olha, é algo intermediário, é plástico, é semimaterial. Por falta de uma denominação dentro do conceito de ondas, de mentes, de vibrações, de fluidos de energias que a física quântica depois traria para nos oferecer. Por exemplo, a partir de 1872, com a descoberta dos raios catódicos por William Crookes e a descoberta da radiação por Madame Curie em Paris, o que concedeu pela segunda vez o prêmio Nobel a ela. Através dos conhecimentos modernos da física, então, o perispírito, né, que é esse envoltório que a gente está falando,
o corpo intermediário que a ciência médica e a parapsicologia denomina como organismo formador do organismo físico, e este modelo organizador biológico, nós vamos ter uma visão mais profunda dos fenômenos mediúnicos que perdem, então, a aparência de sobrenatural, de fantasioso, para ser o quê? Algo real, normal, dentro da paranormalidade humana. E é no capítulo 3, né? Então, logo depois que a vida prossegue, Allan Kardec, nesse capítulo 3, que fala do método, ele vem nos apresentar uma metodologia para poder educar. Essa força interior, essas energias que têm sede em nosso sistema de glândulas endócrinas, especialmente na glândula pineal, que é considerada a glândula da mediunidade, no hipotálamo e no sistema nervoso central, numa obra que 160 anos depois é absolutamente atual. E a sua análise aprofunda-se nos detalhes de natureza moral, a respeito de como pode-se educar a mediunidade, quais os riscos do exercício da mediunidade, quais os compromissos que dizem respeito aos seus portadores, a fim que, vinculando os pensamentos dos espíritos nobres, serem instrumentos das entidades organizadoras do progresso da Terra. É sobre isso que Kardec está falando nesse livro. E porque somos ainda espíritos de uma classe relativamente inferior, em um planeta de provas e expiações, que avança na direção de um mundo de regeneração, Allan Kardec estabelece nessa obra fundamental, o Livro dos Médiuns, os parâmetros para não nos iludirmos e nem sermos iludidos. Ainda no capítulo 3, que fala do método, Kardec vai se referir às qualidades essenciais da mediunidade, estabelecendo, então, as qualidades essenciais da mediunidade, explicando do que se tratam as sessões sérias, né, sessões mediúnicas sérias, aquelas que têm objetivos superiores, porque logo quando houve a erupção da mediunidade e a semelhança de um exército de luz desceu à Terra, as criaturas não estavam preparadas para o seu sentido profundo. Aquele período foi chamado de período de curiosidade. Por isso que Kardec fala, a curiosidade acabou, né? Então, era a curiosidade dos encarnados a respeito desse mundo estranho, mundo invisível, né? Esses personagens que afirmavam a terem vivido antes, procurando provas através de indagações mesquinhas, corriqueiras, até que Allan Kardec traz a perspectiva filosófica e vai demonstrar que nesses fenômenos havia o roteiro de segurança para uma sociedade plena, uma sociedade feliz e uma vida indestrutível desde o momento que é gerada no seio da divindade. Então, a postura de Kardec diante dos fenômenos foi uma postura séria. Por isso, ele se cercou de espíritos superiores. No capítulo 7 do livro dos médiuns, o livro dos médiuns tem muitos capítulos, a gente vai falar de alguns aqui para ilustração, da bicorporiedade e das transfigurações. E desse fenômeno de emancipação da alma, a gente gostaria de falar de Santo Antônio de Pádua. Então, eu vou falar aqui com vocês o seguinte: Allan Kardec, ele se refere a esses fenômenos físicos com uma naturalidade rica de beleza e os fatos que lhe chegam ao conhecimento que ele teve contato, inclusive pessoal, Allan Kardec. Então, destacamos aqui o ocorrido com Santo Antônio de Pádua, que foi um caso notório do quê? De bicorporiedade, e foi descrito por Allan Kardec. Veja,
Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, portanto em Portugal, ia ser supliciado, seria ser sentenciado, sob acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado, que era seu pai. Comprovou-se que naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Então, notamos, então, a bicorporeidade, ou seja, a faculdade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, em sessão mediúnica, vamos voltar aqui um pouquinho. Em sessão mediúnica, com Allan Kardec, ele participava e ele evocava os espíritos. Então, eles evocaram o espírito de Antônio de Pádua para explicar o ocorrido. E aí Kardec pergunta, é a primeira pergunta, tem muitas, a gente só vai falar dessa. Poderias explicar-nos esse fenômeno? E o espírito de Antônio de Pádua responde, perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Veja a resposta de Antônio de Pádua. É muito interessante a gente acompanhar a conversa entre eles nessa sessão mediúnica, né, com esses espíritos. Então, Kardec, ele vai prosseguir com mais perguntas, então peço que depois vocês se dirijam a esse capítulo 7 do livro dos Médiuns. Então, o que Allan Kardec, ele está querendo demonstrar? Ele procura que não existe nada de miraculoso, que são fenômenos orgânicos, que esses fenômenos orgânicos estão sob o comando imortal, do espírito imortal que somos. Agora sim, no capítulo 23, o livro dos médiuns trata da obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de a combater. Muita gente fala, como eu me livro dos obsessores? Leia o livro dos médiuns, meios de a combater. Mas ele não se detém apenas na imensa manifestação em que são apresentadas as várias faculdades mediúnicas, desde aquelas mais poderosas, as mais sutis, como a intuição, a percepção de acontecimentos pregressos, né, do passado, a captação de acontecimentos futuros e, acima de tudo, as experiências notáveis a benefício da vida humana, quando nesse capítulo 23 faz um estudo circunstanciado das obsessões. Essas mesmas obsessões estudadas pela psiquiatria, da época da psicologia, mais tarde pela psicanálise freudiana. Allan Kardec deixa-nos a visão de que os vivos na carne são conduzidos pelos vivos em espírito. No livro dos Espíritos, ele interroga: é verdade, em outras palavras, é claro, que os espíritos dirigem os homens? Será possível isso? E a resposta dos espíritos é contundente, muito mais do que imaginais, a ponto
de que são eles que vos conduzem. Nós temos, pessoal, a lei da gravidade, nós temos a lei da eletricidade, o eletromagnetismo, nós temos a lei quântica forte, a lei quântica fraca, mas acima delas, a lei de amor. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, enuncia o postulado do amor como sendo fundamental. E Allan Kardec estabelece que fora da caridade não há salvação. E isso é algo transcendental. Por quê? Maravilhoso, porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada. E nas reuniões mediúnicas sérias, o caráter, as qualidades morais elevadas, a ética socrática platônica e o amor de Jesus é que lhe dão essa seriedade para que nós hoje a chamamos de mediunidade a serviço de Jesus Cristo, trabalhando pelas criaturas da terra, construindo um mundo novo de bênçãos. Então, tudo isso, essa mediunidade, todo esse trabalho que é feito, é em prol de nós mesmos, do nosso próprio mundo, a caminho do mundo de regeneração. No capítulo 4 do livro dos médiuns, ele trata dos sistemas. Então, estudar o livro dos médiuns para nos dar uma ideia da grandiosidade dessa faculdade, porque a gente deve proteger com responsabilidade, a gente deve proteger a mediunidade das entidades perversas, para que elas não a roubem, os espíritos que se comprazem do mal, para que não se liguem às nossas próprias inferioridades. Então, muito cuidado com o quê? Com a nossa mente, muito cuidado com as elaborações anímicas, aquelas que vêm do próprio espírito, como os clichês que estão guardados não só no nosso inconsciente atual, e no nosso inconsciente passado. Muito bem. Uma reflexão. Então, hoje, o livro dos médiuns, ele está traduzido nos mais importantes idiomas do mundo, iluminando consciências, exaltando vidas e chamando-nos para a simplicidade. Convidamo-nos para voltarmos a Jesus, esse Rei solar que nos espera e nos aguarda e que nos guia. Gostaria de encerrar com uma fala de Divaldo, que além de ser uma mensagem de esperança, soa até como sendo a nossa oração final. Ela diz o seguinte: tanta falta hoje sente a sociedade contemporânea dominada pela pandemia. A criatura humana de hoje contempla a glória das galáxias, deslumbra-se, examina a vida micro-orgânica, e esse vírus, que tem várias mutações na sua faixa evolutiva, ameaçando-nos quase à extinção. Mas o amor de Deus é tão incomparável que os espíritos nobres desceram à Terra e já elaboraram as vacinas, para que podemos nos resguardar da sua periculosidade, mas, sobretudo, dos distúrbios morais, mentais, que abrem o campo para a perda da imunidade e para facilitar o contágio. A doutrina espírita é o maior antídoto e é a terapia preventiva a todos os males. E a esse terrível destruidor de vidas que ela traz, a misericórdia, quando nos apela ao quê? A servir. Para mesmo quando estamos distanciados fisicamente, como agora, né? Estarmos juntos, moral e emocionalmente, trabalhando pelo bem, orando pelo bem, comunicando-nos através dos modernos veículos da comunicação social, para que ninguém tome de desânimo, para que ninguém se deixe arrastar pelo medo,
para que cantemos o hino da imortalidade que engrandece nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, permita-me, são dias de provas. Tanta glória, tanto sofrimento. São dias de mulheres e homens fortes, porque o desafio e a dificuldade fazem caráter. As facilidades amolentam o caráter e se perde a rigidez da verdade. Então, nesse momento de tantas lutas, esta celebração, que é uma nascente de luzes, digamos como os cristãos primitivos, sem nenhum medo, iluminados pelas diretrizes da verdade, Ave Cristo. Aqueles que te servem, viveremos eternamente e deixemos que do alto caiam as bênçãos sobre a terra e a misericórdia para a chegada do mundo de regeneração. Estamos no seu rumo e já podemos ver diariamente nos grandes veículos, já podemos ver a demonstração cabal da nova era das crianças geniais e do amor que também brota do coração da humanidade nesses dias de dor. E assim, meus queridos, pedimos ao Mestre Jesus que continue iluminando os nossos pensamentos, que os nossos mentores continuem nos inspirando para o bem, para que possamos progredir na senda, possamos progredir na nossa evolução e na nossa transformação moral. Muito obrigada. Nós vamos, então, encerrar agradecendo a Deus por todas as bênçãos que recebemos e essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que assim seja. Boa noite.